Saudações, meninadas, tudo bem? Espero que seja tudo tranquilo aí com vocês, né? Tudo na calma. Olha só, nós vamos entrar agora no capítulo 8 sobre cultura. É tranquila para a gente debater e discutir sobre cultura, né? Tentar entender um pouquinho mais dessa discussão tão próxima da nossa vida, né? Tanta gente querendo opinar sobre o que é, o que deixa de ser cultura. Muito bem. Aqui um texto de introdução que é bastante interessante para a gente perceber. Vamos ler esse texto aqui com bastante calma para compreender. A cultura é a criação coletiva de ideias, símbolos e valores. Então, o primeiro destaque que nós damos aqui é cultura é criação coletiva. Continuando o texto. Estamos aqui. Pelos quais uma sociedade define para si mesmo o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o casual, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. Então veja, essa criação coletiva, que é a cultura, ela define para nós praticamente todo o universo ao nosso redor, do que é certo, do que é errado, do que vai ser bonito ou não. Você pode até imaginar que não seja assim. Mas se nós olharmos na história da humanidade aquilo que é definido como belo e o que é definido como feio, eles mudam. Há uma troca, sabe? O que era estranho passa a ser bem visto, o que era bem visto passa a ser estranho. A gente tem essa alteração. Por quê? Porque o grupo de pessoas, o coletivo de pessoas, a experiência que elas possuem, pode alterar a realidade ao seu redor. Continuando no texto. A cultura se realiza porque os humanos são capazes de linguagem, trabalho e relação com o tempo. A cultura se manifesta como convívio social, como criação de obras de pensamento e de arte, como vida religiosa e vida política. Então a gente está tratando de uma visão de cultura bastante ampla, né? Que é dessa nossa capacidade enquanto ser humano de criar, de transformar, de ressignificar, de reapresentar o universo à nossa volta e aquilo como nós consideramos como certo ou errado, belo e feio, justo ou injusto. Essa percepção, quando a gente discute cultura, ela é muito, mas muito importante. Vamos avançando. Muito bem. Um dos pontos importantes para compreender o que é a criação da cultura, porque ela é uma criação coletiva, ela não existe em natureza, é exatamente quando nós tratamos do rompimento com esse estado de natureza que nós tínhamos, né? Essa experiência de viver enquanto praticamente selvagem. Quando nós rompemos com essa experiência da natureza, nos organizamos em civilizações, clãs, grandes sociedades, nós criamos uma série de eventos, uma série de necessidades que até então não existiam. E a ideia da cultura ela vai surgir a partir daí. Então, o elemento importante é que nós somos seres sociais. E, enquanto seres sociais, somos seres culturais. O que é saudade? O que é afeto? O que é respeito? Só é possível vivenciar no coletivo. É capaz de estabelecer um universo simbólico, comunicativo e interativo. Qualquer símbolo, cara, dos mais simples, dos mais cotidianos, se eu fizer, por exemplo, aqui de amarelinho, uma cruz. Ok. Você na sua cabeça você já tem rapidão uma resposta para o que é. Porém, e se você não for cristão? E se você estiver num país que não é um país cristão? O que vai simbolizar a cruz para você? Você necessitaria do quê? De alguém explicando, de alguém apresentando, de alguém debatendo o que seria esse símbolo e qual o significado. Que para explicar a cruz é algo muito complexo, porque esse universo simbológico ele se constrói por meio de comunicação, de interação, de interpretação, de momentos históricos. Então a compreensão de uma cultura diferente da nossa, ela exige calma, ela exige paciência, ela exige um olhar sem julgamento. Por quê? Porque eu não experimento aquele espaço. Eu tenho que primeiro entender o outro. Nós criamos instrumentos de comunicação que possibilitam circulação da informação. Hoje, tranquilo, nós falamos do quê? Falamos de a comunicação por meio do celular,
mas antes usávamos o telefone fixo, carta, telégrafo, usávamos mensageiros, somente a fala. Então essa rede de comunicação ela é importante para circular a informação e a partir dali dar origem a essa experiência coletiva que vai concluir no modelo cultural. Então, não há como viver a cultura afastado de um coletivo social. Isso aqui é essencial. O nosso amiguinho aqui, ó, Edward Taylor, ele vai dizer o seguinte, que cultura é um todo complexo de conhecimentos, crença, arte, moral, lei, costume ou qualquer outra capacidade adquirida pela humanidade através da sociedade. Então, ele faz um recorte importante. Para ele, na visão dele sobre cultura, ela só é possível com uma capacidade adquirida em sociedade. Fora da sociedade, na visão dele, não haveria cultura. Aí vem o debate do que é sociedade. Né? Sociedade é todo um coletivo humano organizado, né? Seja mais complexo ou mais simplificado. Uma tribo, uma grande cidade com 1, 2, 3 milhões de pessoas. A gente não pode ignorar as experiências tribais também. Beleza? Quando a gente vai fazer um pouco de refinamento antropológico, né? Dá uma olhada de uma forma um pouco mais complexa, né? Porque é sempre bom dar uma olhada de uma forma mais complexa. Então, o que é um refinamento antropológico quando se trata de cultura? A cultura é um conjunto de códigos. Se eu faço esse gesto para você, você tem uma interpretação. Será que no mundo inteiro esse gesto significa a mesma coisa? Será que para todos os povos esse gesto significa a mesma coisa? Então, eu tenho um conjunto de códigos dentro de uma sociedade. E esse conjunto de códigos também permite uma teia de significados. O meu sinal de legal, dependendo do momento que está acontecendo, ele pode ser desaprovação. Se alguém toma uma atitude em sala de aula que é negativa para a turma, que é negativa para a aula, e eu faço assim, a pessoa entende que, na verdade, eu não estou aprovando. Ali existe uma crítica. A cultura é uma ordem simbológica instituída. Para todo mundo que é cristão, a cruz tem um significado. Se a gente pegasse diversos outros símbolos, existem símbolos que no Oriente têm sentido diferente do que tem para nós. Um deles, por exemplo, é a suástica. Na Índia, é um símbolo religioso. Para nós, da sociedade ocidental, está ligado ao nazismo. E cultura é um conjunto de símbolos no interior de uma sociedade. Então veja, meninada, nós demos uma olhada aqui em 4 tópicos bem interessantes, que vai refinando para nós essa experiência com a cultura, do que nós enxergamos a cultura, o que é essa cultura. Lembrando, isso aqui é sempre essencial, não é necessário a minha aprovação para que algo seja cultura. Ah, professor, mas tem coisa que é feia. Ok, feia para quem? Para você. Pode até ser que alguma prática social não seja aceita por nós, mas se é aceita por um outro grupo, ela passa a ser cultura. Porque a cultura ela existe na aceitação de um grupo, de um coletivo, e não na negação do outro grupo. Ah, o meu grupo não aceita e não é cultura. Não. Depende do grupo onde ela é realizada. Aí você tem várias visões históricas sobre a cultura. Né? A gente tem aqui uma dualidade de conceitos culturais. Peguei algumas pessoas para te dar uma discutida sobre elas. Rousseau, né, quando ele olha para a cultura, ele vai dizer que ela está vinculada ao quê? A bondade, a solidariedade espontânea, a espiritualidade. Então Rousseau, né, que viveu ali no século XVIII, enxerga dessa forma. O Voltaire, né, final do 17, início do 18 por ali, o Kant vai dizer que cultura ela é sinônimo de civilização e uma oposição à barbárie. Aqui você tem uma visão um pouco mais etnocêntrica, preconceituosa, sabe? Muito focado no eurocentrismo. Para Voltaire e para Kant, somente sociedades europeias ou de origem europeia, o Brasil não era um caso, possuíam cultura. O resto eram civilizações bárbaras, por exemplo, a Ásia, por exemplo, a África, grande parte da América. Para Hegel, que está ali no final do 18 e início do 19. A cultura é uma representação sobre a realidade, sobre o espírito da sociedade e uma reflexão sobre o mundo. Esse conceito do Hegel está muito mais próximo do conceito que nós usamos de cultura hoje. Por quê? Porque nós temos a ideia de que a cultura ela é específica de cada povo. E por ser específica de cada povo, ela reflete um jeito daquele povo, um jeito daquela civilização de se enxergar, de se interpretar
de constituir valores, que necessariamente não é compartilhado nem com os povos vizinhos. Se nós olharmos para o Brasil e pegarmos a cultura específica de cada estado, a gente vai encontrar, inclusive, práticas culturais diferentes, valores culturais diferentes, choques culturais diferentes, de como é o jeito certo de se relacionar com as pessoas, de cumprimentar, conhecer, sabe, de conviver com os indivíduos. Então, para a gente entender o que é cultura, nós temos que estar de olho sempre nesse recorte muito localizado, né? Esse conceito do Hegel, ele está bastante ligado aos conceitos que nós utilizamos hoje, quando se trata de cultura. E aí, nós também temos que separar. Existe a cultura material e existe a cultura imaterial. E nada, isso é fácil. Isso é moleza, isso é tranquilo. Cultura material inclui objetos, utensílios, elementos do mundo natural, aquilo que é fabricado, que é transformado, ou seja, aquilo que é tangível. Como exemplo, temos os alimentos preparados, o aço, o computador, as paisagens. Nós temos, então, uma relação concreta com aquilo que nós produzimos. O que não é material vai ser imaterial. O que é o imaterial? O que é cultura imaterial? Por exemplo, notação musical. As ideias que organizam a nossa vida em sociedade, os sistemas que nós participamos, as crenças, os valores, as normas, uma religião, uma ideologia. Então veja, quando eu trato de material, eu trato de algo muito mais tangível, mensurável. Quando eu trato de algo imaterial, eu trato de uma relação de pessoas que provavelmente com o desaparecimento do ser humano, essa cultura também desapareceria, porque ela não existe materializada na realidade, ela carece de um coletivo, carece de um grupo de pessoas juntas para ela poder existir. Uma religião sem um grupo de pessoas, ela desaparece. Qual é a nossa dificuldade de interpretar religiões mais antigas? É exatamente o problema do grupo de pessoas que tinha aquele culto religioso não existe mais. Então nós ficamos sempre em dúvida se a prática era mais social, mais individual, mais coletiva, se os tipos de rituais pareciam-se com os nossos ou não. Para a cultura imaterial ser interpretada, eu preciso desse coletivo, esse coletivo existindo. Ok? E também nós temos aquilo que a gente chama de cultura popular e de cultura erudita. Moleza, facinho. A cultura popular está baseada no quê? Em costumes. Costume das pessoas, dos povos, né? Na oralidade, ela é transmitida, essa história que é transmitida de pessoa a pessoa não está escrita. Ela não é considerada como oficial. O erudito geralmente é científico, ele parte de uma leitura, ele está vinculado à escrita, por exemplo. Veja, quando você assiste, se é que você assiste ou já assistiu o programa do MasterChef, você tem 3 chefes que estudaram gastronomia, e eles ficam discutindo como é que os alimentos têm que ser preparados, o tempo, a temperatura, tem instrumento para medir a temperatura, tem o que pode, o que não pode, você tem toda uma ciência por trás. Quando eu vou cozinhar, quando seu pai, sua mãe, sua avó vai cozinhar, você tem o quê? O costume. Né? Eu estou acostumado a usar assim, a fazer desse jeito, que é o quê? Que é o popular. Não está escrito em manuais. Vamos dar uma olhada em imagens que podem representar isso? Imagens que representam cultura erudita. Você tem aqui uma orquestra. É necessário muito estudo, muita preparação. Primeiro individual com o meu instrumento e depois coletiva para participar de uma orquestra, entender inclusive o que é que o maestro está ditando ali na frente. Uma bailarina. São anos, inclusive para fazer essa tal dessa ponta aí, né? São anos de estudo para conseguir fazer uma bela apresentação. E aqui nós temos uma imagem de uma comida, que na verdade eu nunca sei direito o que é. Parece ali que tem um ovo, um tomate, talvez um camarão, alguma massa de batata, desses de restaurante chique, né? Tá aí. Uma comidinha chique, onde o pessoal estudou para fazer, tem toda aquela explicação, né? Põe a tua mesa, o cara te explica os 3 milhões de processos. Quando eu falo de cultura popular, vou pegar alguns exemplos como o rasqueado, siriri e cururu, né? É uma cultura popular do nosso estado. Eu tenho ali a música, né? Os instrumentos, como a viola de coxo, o ganzá, o mocho. Eu tenho aqui a própria viola de coxo, né? As miniaturas dela. Aqui eu tenho a farofa de banana.
né, uma farofa de banana está com uma cara bem boa, né, não sei que hora que você está vendo essa aula, mas está com uma cara bem boa e dá aí uma certa fome na gente. Então veja, a cultura popular está mais vinculada a essas práticas históricas que as pessoas estão inseridas. Óbvio que tudo isso, hoje, no mundo que nós estamos relacionados, né, a cultura é transmitida pelos meios de comunicação, seja a mais popular, seja a mais do nosso cotidiano. Né? E os meios de comunicação acabaram se transformando num grande instrumento de entretenimento. Isso quer dizer que nós transformamos a cultura numa indústria cultural para entreter. E muitas vezes nós tiramos o próprio sentido dessa atividade. Alguns autores fazem umas afirmações interessantes. O McLuhan vai dizer que o meio é a mensagem. O que o McLuhan percebeu? Um rádio, uma televisão, uma carta escrita. A forma como a mensagem se apresenta, seja pela televisão, pelo rádio, pela carta escrita, elas são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque eu vou utilizar o meio. Numa carta escrita, a minha capacidade é apenas a textual. Num rádio eu tenho a voz, eu tenho a música, na televisão eu tenho a imagem. Então, o meio altera a própria forma da mensagem. Se eu utilizar a estrutura de uma carta para a televisão, ela pode não funcionar. Para um rádio, ela não pode funcionar. Então, o McLuhan percebeu que esses instrumentos de comunicação, eles possuem jeitos próprios, instrumentos próprios para nos comunicar. Baudrillard vai dizer o seguinte, que existe uma construção de uma hiperrealidade a partir da TV. Que a TV, ela, por conta da edição, por conta da audiência, ela acaba editando a realidade dos seus programas para apresentar à sociedade. Nós temos aqui dois exemplos, né? Uma imagem de um Big Brother, que eu sei lá de quando que é, e aqui do MasterChef. Você sabe que esses programas passados na TV eles são editados. Eles são editados para quê? Para atrair a atenção das pessoas, fixar a atenção das pessoas, construir dramas. Então, não é a realidade 100% do que aconteceu. É uma realidade editada para manter a atenção das pessoas. Quando não, uma realidade manipulada. O Habermas vai dizer que a indústria cultural acaba sufocando o interesse público. Por quê? Porque apresenta uma série de programas que não discutem a realidade ao nosso redor, que tem um mero objetivo de entreter, de manipular e de apresentar uma realidade que talvez não possa nem estar inserida nas nossas necessidades. Né? A gente tem uma série de programas. O que eu prefiro? Assistir um debate de um senador ou ligar num programa, sei lá, aleatório, sei lá, Super Nani, sei lá, Troca de Família, Soletrano, Big Brother. Então, esse universo de meios que a indústria cultural criou para nos entreter, acaba nos afastando, acaba nos tirando de debates realmente sérios que estão relacionados com a nossa vida. Né? Quanto tempo a gente consegue assistir um programa que debata ciência, que debata política? Quanto tempo eu consigo ficar jogando videogame, por exemplo? Né? Quem joga videogame fala que 5 minutos do videogame são o quê? São 2, 3 horas da vida real. O Thompson vai dizer que a expansão da informação pode ampliar o debate. Por quê? Porque ele propõe uma gama muito maior de informações ao nosso redor e a partir dessas informações eu teria uma condição mais ampla de estar debatendo o universo à minha volta. O problema do Thompson, né, é que ele não vivenciou o que a gente chamou de fake news. Que você tem muita informação que, na verdade, trazem mais problema para o debate do que necessariamente apresentam formas de debates interessantes para nós. Claro, se eu der muita informação de qualidade, isso não tem a ver com direita e esquerda não, apresentar informação de qualidade, é óbvio que eu vou ter um mundo muito mais crítico, né, muito mais consciente de si. E aqui nós temos uma afirmação da chamada Escola de Frankfurt, né, do Adorno, do Horkheim. O termo indústria e cultura seriam termos opostos. Cultura é a afirmação das tradições, de um tipo de modo de produção e de sua comunidade. A indústria surge na destruição das tradições, seja do modo de produção das culturas ou mesmo das comunidades. Artefatos simbólicos são convertidos em agentes produtores de lucro. Exemplo, aqui o futebol. Quando nós pensamos numa indústria cultural, ela quer
tornar a cultura uma mera mercadoria e tirar dela o seu sentido, o seu significado. Por quê? Para ser comercializada. Então, enquanto a indústria ela acaba fragmentando, fragilizando a cultura ela é uma resposta, é uma reação, é uma prática de grupos históricos que tentam manter as suas práticas ao longo do tempo. Nós temos aqui uma crítica, né, à indústria cultural.